A paz, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no nosso Vivendo em Família. Mais uma vez, apenas por vídeo, né? Mais uma vez, distantes, né? Não tendo aquele calor humano. Mas eu espero que todos estejam bem e todos estejam guardados, tomando os cuidados necessários, né? Para que nós possamos passar o mais rápido possível por todas essas coisas malucas que têm acontecido. E a gente precisa tomar muito cuidado com tudo que está acontecendo. Nós estamos vivendo um mundo totalmente diferente daquilo que nós estávamos acostumados. Um belo dia nós acordamos, eu sempre falo isso, mas um belo dia nós acordamos e vimos o mundo totalmente de cabeça para baixo. E nós temos acompanhado ultimamente situações que já tínhamos superados pela história e estamos voltando a viver, ou pelo menos discutir coisas que já não deveríamos mais estar acontecendo. E em virtude de tudo isso, Deus colocou uma palavra no meu coração e que eu queria compartilhar com vocês. Diante de toda essa situação, muitos de nós vimos os nossos sonhos de repente adormecerem ou até mesmo morrerem. Eu tenho os meus sonhos e havia me planejado antes da quarentena para fazer algumas coisas e de repente eu vi esses sonhos ficando um pouquinho mais distantes temporariamente. E como eu ouvi uma frase essa semana, é hora de trazer à vida os sonhos. Nós temos pensado, né? A gente pode ver como o nosso casamento como um sonho. Porque todos nós sonhamos casar, sonhamos, talvez não implicitamente, né? Não explicitamente, na verdade, né? O homem talvez não sonhe desde pequeno casar, mas sempre teve aquela vontade de constituir uma família. E de repente a gente vê os sonhos se esvairindo, porque deixamos que situações tomem conta da nossa vida, tomem conta daquilo que estamos vivendo. Ou talvez você tenha outros sonhos também, e por tudo isso que nós estamos passando, você viu esses sonhos murcharem. Mas eu desde já te falo, Deus não é um Deus que muda os planos dele. E eu estava pensando essa semana, o que seria de Noé sem a arca, sem o dilúvio? O que seria de Moisés sem o Egito? O que seria de José sem a escravidão? E o que seria de Davi sem o gigante Golias? Às vezes a gente passa por lutas e a gente quer desistir. E a gente não entende que as lutas nos fortalecem e nos levam a um nível muito maior daquilo que Deus quer para cada um de nós. E a gente não consegue enxergar, a gente enxerga a luta como algo, Deus está brincando comigo. Deus não me ama, olha só a luta que eu estou passando. Alguém, para ser aprovado, ele precisa passar por um exame na escola. E todas as vezes que ele avança de série, as coisas vão ficando mais difíceis. E na vida é assim também. Nós passamos por situações, nós passamos por lutas, passamos por dificuldades e nós vamos avançando. Existe uma música que diz: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então, Deus nos dá a oportunidade de sermos aprovados em cada etapa, de fé em fé, glória em glória, de fé em glória em glória, para que quando chegarmos
naquele dia tão especial, o dia que nós aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus, nós sejamos plenamente aprovados por Ele. E pensando nisso, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em 2 Reis 4:8. Eu vou ler o texto e queria que vocês acompanhassem, né, comigo. Se vocês não tiverem a Bíblia agora, leiam depois com calma, porque nós temos grandes ensinamentos aqui. Nós temos grandes lições para tirar desse texto. Amém? Então, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, diz assim: Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: Sei que este homem que sempre vem aqui é um homem santo, um homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: Você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: Estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: O que podemos fazer por ela? Ele respondeu: Bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: Por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: Não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: Ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse ao seu servo: Leve-o para a mãe dele. O servo pegou e levou a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: Preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu: Não se preocupes. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: Vamos rápido. Só pare quando eu mandar. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: Olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: Está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: Está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus disse-lhe: Deixa em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse a mulher: Acaso eu pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: Põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: Juro pelo Senhor, pelo nome do Senhor, e por tua vida, que se ficares não irei. Então ele foi com ela.
Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou e nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ela entrou, fechou a porta. Ele entrou, fechou a porta e orou. Orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, o olho com olho, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, ele disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou seu filho e saiu. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Esta é a palavra de Deus. E é interessante que a sunamita nos traz algumas lições importantes. A gente vê que ela dizia que não tinha problema nenhum, que ela estava bem com a gente dela, ou seja, não faltava nada a ela. E a gente vê aqui no versículo finalzinho do versículo 13, ela diz assim: estou bem entre a minha própria gente, né? E aí Geazi fala: olha, mas ela é casada e o marido é avançado de idade. Ela não tem filhos. E é interessante que aqui ela não tinha filhos e ela era rica. Muito provavelmente os bens dela passariam para o governo. E ela, como sendo uma mulher viúva, ela não teria ninguém para cuidar dela. Ela não teria uma figura masculina para cuidar dela assim que o marido partisse. E ela dizia que estava tudo bem. Mas quando Eliseu falou que ela engravidaria, ela falou: meu Deus, não brinca com isso. Ou seja, havia um desejo no coração dela de ser mãe. Ela poderia não expressar isso, mas era um desejo dela. E Deus conhece o nosso coração. Deus conhece aquilo que nós desejamos. Mesmo que nós não venhamos a falar para ninguém, mas Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe aquilo que precisamos, aquilo que realmente precisamos. E Deus colocou no seu coração um desejo de se casar e ter uma família. Talvez você em momento nenhum pediu isso a Deus, mas Deus te deu. Porque talvez você não tenha pedido, mas você é fruto de uma oração. Você é uma resposta de uma oração do seu cônjuge, da sua mulher, do seu marido. E a palavra se cumpre. E a palavra se cumpriu na minha vida e na sua vida. Só que como tudo na vida, nós temos lutas. E muitas vezes vemos os nossos sonhos, aquilo que Deus nos deu, por um momento ir embora. Porque essa mulher viu o filho dela morrer em seus braços. E a calma que ela teve, a tranquilidade que ela teve de virar para o seu marido, no versículo 22, no finalzinho do 22, quando ela diz que vai falar com o homem de Deus: eu vou e volto logo. Porque ela cria, ela tinha certeza que ela voltaria com a bênção de Deus. Ela sabia que ela ia procurar o homem de Deus e ela ia encontrar a resposta. E aqui, quando a gente fala no homem de Deus, vamos colocar aqui como o homem de Deus sendo o próprio Deus. Quando nós temos certeza do Deus a quem nós servimos, nós recorremos a Ele e sabemos que a resposta vem. E se isso não está acontecendo com você neste momento, eu te desafio a começar a experimentar a confiança em Deus, a depositar toda a sua confiança em Deus.
Ela estava com o filho morto e disse: não se preocupes. O filho dela tinha acabado de morrer, aquilo que ela desejou e que ela não pediu a Deus, talvez com os lábios, mas no interior dela, ela almejava isso mais que tudo. E ela disse: não se preocupes ao seu marido. O marido talvez nunca nem tenha sabido que o filho dele morreu. Talvez o seu casamento esteja morrendo. E será que você tem essa fé? Eu te desafio a isso. Você tem essa fé de dizer: não se preocupes, está tudo bem. Está tudo bem, vai tudo bem no meu casamento. Vai tudo bem com meu filho. Mas ele é problemático, vai tudo bem. Vai tudo bem com meu marido. Olha, mas ele é um ogro. Ele te maltrata, vai tudo bem. Mas a sua mulher, ela não te trata bem, vai tudo bem. Porque os sonhos de Deus não morrem. Os sonhos de Deus se cumprem em nossas vidas. Na minha e na sua vida. Porque Deus cuida de todos os detalhes. Porque Deus não mente. Porque Deus não brinca com os nossos sentimentos. E é esse sentimento que eu tenho. O que mudou da quarentena, e antes da quarentena e agora, para os meus sonhos? Talvez aos meus olhos sejam muito difíceis. Mas Deus conhece tudo. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Basta apenas nos desafiarmos para vivermos este melhor de Deus e confiarmos nele. E aqui ela diz que vai tudo bem quando ela encontra um homem de Deus, mesmo tendo o filho morto. E quando ela encontra o homem de Deus, e aqui nós fizemos aquele comparativo, que o homem de Deus seria o próprio Deus nas nossas vidas, ela se ajoelha e chora angustiosamente na presença de Deus. E aqui fica uma lição para nós, mais uma lição. Os nossos problemas a gente resolve aos pés de Jesus, aos pés do nosso Deus. Claro que a gente tem que conversar com o nosso cônjuge quando há um problema assim, mas aquele que vai nos orientar, que vai abrir as portas, que vai nos direcionar, é o nosso Deus. E nós precisamos recorrer a Ele. E é interessante que antes disso ela fala para o servo dela: vamos rápido, no versículo 24. Vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando nós temos um problema, corra e não pare enquanto você não chegar aos pés de Jesus. Não abra a sua boca para falar com pessoas que não vão poder te ajudar. Não vão poder te trazer a solução que somente vem dos céus. Somente Deus pode trazer a solução para os seus problemas. Somente Deus pode trazer à vida aquilo que estava morto. Somente Deus pode ressuscitar os seus sonhos. E eu digo para você nesta noite: se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Aprenda a confiar em Deus. Porque Deus não é homem para que minta. Aprenda a confiar no Senhor Jesus. E é interessante que ela, angustiada aos pés do homem de Deus, ela começa a abrir o coração dela, e ela fala assim no versículo 28: acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para que não me desses falsas esperanças? Mas o que essa mulher viveu, acredito que tenha mudado a vida dela e a vida da família dela.
Foi uma luta terrível, foi uma luta grandiosa. Perder alguém na família é algo que não tem como se explicar. É doloroso e é uma dor que não passa. Você aprende a lidar com ela. E ela viveu a ressurreição do filho dela. E ela olha aqui, é interessante que ela... Eliseu manda Geazi, mas ela fala, não, eu não quero Geazi. Se o Senhor não for, eu também não saio daqui. Tenha isso na sua vida. Se o Senhor não estiver à frente, não vá para lugar nenhum. Se o Senhor não estiver com você, não vá a lugar nenhum. Eu costumo dizer para minha esposa o seguinte: eu prefiro estar em um lugar onde eu não queira, eu, Kleber, não queira, mas que é da vontade de Deus, do que estar num lugar que eu queira estar sem a vontade de Deus. Porque enquanto eu estiver fazendo a vontade de Deus, eu sei que eu vou colher os frutos. Eu sei que Deus vai me abençoar. Enquanto eu fizer a minha vontade, eu não terei a bênção de Deus e não terei a presença dele em minha vida. Ela sabia que poderia contar com o homem de Deus. Você sabe que você pode contar com o próprio Deus. Porque é Ele quem luta as suas batalhas, se assim você desejar. As dificuldades nos nossos casamentos, elas surgem a todo momento. A todo instante. Nessa quarentena, então, deve ter surgido N problemas. Deve ter surgido N conflitos. E aí é necessário resolvermos o quanto antes. E é interessante que recentemente nós tivemos uma experiência muito grande. Nós tínhamos um fogão aqui e esse fogão começou a vazar um pouquinho de gás. Como eu disse, um pouquinho de gás. E a gente foi deixando passar. Amanhã eu resolvo. Até que chegou uma situação que a gente mal conseguia utilizar o fogão porque ele vazava muito gás. E aqui fica a primeira dica. Quando você tem um problema e aí você tenta deixar pra lá, esse problema ele não some, por mais que você tente esconder ele não some. Muito pelo contrário, ele vai crescendo, até chegar ao ponto que não se sustenta mais, até chegar ao ponto que você não aguenta mais. E aí você explode. Graças a Deus o fogão não explodiu. E aí eu tive que trocar, porque não havia conserto para ele. Então antes que não haja conserto humano, porque Deus pode consertar todas as coisas, até mesmo a morte dos seus sonhos, a morte dos seus projetos. Talvez o seu casamento esteja vivendo uma morte, que é uma morte anunciada, mas você ainda não aceitou isso ou não admite isso. Porque se os problemas não forem resolvidos, eles tendem a crescer cada vez mais. Se tranque no seu quarto, assim como Eliseu vai nos mostrar agora. Quando ele entra no quarto, no versículo 32, quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou. Talvez os seus sonhos estejam mais duros, talvez mais fédidos do que Lázaro. Mas Deus pode ressuscitar. Se feche o seu quarto, ore ao Senhor, busque dele a ressurreição, porque ele é o caminho, a verdade e a vida.
Deixa Deus ser o Deus da sua vida. Lembra aquele triângulo que nós falamos? Deus, marido e mulher. Deixa Deus ser o cabeça da sua vida. Deixa Deus ser o cabeça da sua família. Deixa Deus te orientar. Saiba em quem você tem crido. Saiba em quem você tem confiado. Porque Ele não mudou. Ele é fiel. Ele é justo para cumprir as promessas dele. E se Ele te fez sonhar, te fez apaixonar-se e fez casar, tenha certeza que é um plano de Deus. A sua família é um plano de Deus. E cada luta que você passa é uma oportunidade que Ele te dá para que você cresça um pouco mais. Quantas lutas eu passei, quantas dificuldades eu passo, e às vezes eu penso, meu Deus, por que disso? E eu vejo que depois que eu venci, que eu suportei, que eu passei, eu vejo que eu posso ajudar outras pessoas com um exemplo. Eu fui, eu sofri, eu venci, porque Deus me sustentou. Então Deus é capaz de mudar as situações se nós quisermos. Portanto, neste período, neste momento onde talvez sonhos estejam mortos, talvez nesse momento em que casamentos estejam pré-anunciados como mortos, eu declaro sobre a tua vida agora, a vida, onde havia um vale de ossos secos, de emoções, de sentimentos. Talvez você diga, eu não amo mais o meu marido, eu não amo mais a minha esposa, eu não sinto mais prazer, eu não sinto mais atração por ele ou por ela. Neste momento, eu declaro sobre a sua vida que Deus está trazendo um novo amor, que Deus está trazendo um novo sentimento sobre vocês. Porque a família é algo sagrado de Deus. E nós não podemos abrir mão daquilo que Deus nos deu. Aprendi recentemente um ditado popular africano que dizia assim: sozinho eu posso ir mais rápido, acompanhado eu posso ir mais longe. Não queira ir mais rápido, queira ir mais longe. Numa corrida, o importante não é o começo, mas é o fim. Não importa se você largou bem, se você terminou mal. Somente quem termina a corrida e chega em primeiro ganha o pódio. Mas é necessário terminar bem. Por isso, eu te convido a fechar os olhos e pedir a ressurreição dos seus sonhos. Talvez essa quarentena, essa pandemia tenha mexido tanto com você. Mexeu comigo. Talvez você esteja meio desnorteado. Mas eu digo uma coisa para você. A certeza que nós temos no amanhã é porque Ele vive. O nosso Deus vive. Ele vive hoje e Ele vive eternamente. Essa é a certeza que nós temos de um Deus poderoso. Por isso, eu quero orar com você nesta noite. E eu desejo que vocês sejam abençoados. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essas vidas que estão nos assistindo. Pessoas que talvez tenham entrado aqui nesse canal só para ver o que ia dar. Mas que o Senhor venha abençoá-los. Que o Senhor venha trazer a vida aos sonhos que estão mortos, Deus. Que os sonhos que foram perdidos por tantas lutas, que entendemos de maneira errada, não conseguimos entender que essas lutas eram uma oportunidade de crescermos. E entendemos como até mesmo um castigo teu. Eu oro para que o Senhor venha restaurar esses sonhos. Restaurar este casamento, restaurar esta união.
e assim como a sunamita, nós possamos aprender a confiar somente em Ti e a saber que os nossos problemas nós entregamos nas Tuas mãos, nós entregamos aos Teus pés, porque o Senhor é o único que pode nos ajudar a resolver. Por isso, Senhor, eu oro por todos que estão nos ouvindo, todos os que estão nos assistindo, que eles sejam abençoados, que a vida possa brotar em seus lares, que a vida possa brotar nos seus projetos e nos seus sonhos, que eles possam lá na frente contar o testemunho deles e que eles sejam abençoados no nome de Jesus. Nos guarde e nos livre de todo mal, Senhor, desse mundo a quem nós não pertencemos, mas que nós estamos vivendo. E a Tua palavra diz que no mundo teríamos aflições, mas que nós precisaríamos confiar em Ti, porque o Senhor venceu este mundo, o Senhor venceu o maligno. Por isso, Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos todas as nossas dificuldades e queremos Te agradecer no nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, seja abençoado e não desista dos seus sonhos. Pense nas lutas como mais uma possibilidade, uma ótima oportunidade para você crescer na fé, para você experimentar o sobrenatural de Deus. Seja abençoado você, a sua família e a sua casa, e que Deus livre-os de todo o mal, em nome de Jesus. Amém.